Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de número 1, a primeira aula do módulo de criminologia, a primeira aula deste semestre, oportunidade em que eu quero utilizar para fazer uma introdução à criminologia. Fiz um vídeo há pouco de apresentação da disciplina como um todo, de apresentação aqui do sistema do AVA, confiram lá na página inicial. E agora a gente começa, portanto, a trabalhar com os aspectos gerais da criminologia. Vamos lá. Ponto importante aqui e que gera certamente um pouco de dúvida é tentar entender o que é criminologia e qual é o seu objeto. E a resposta é capaz de gerar ainda mais dúvida. Por quê? Porque não há um objeto preciso para a criminologia. A criminologia ela vai se desdobrar em inúmeros pensamentos que partem de premissas distintas e que tratam de temas distintos. Ora, eu posso estar trabalhando com a criminologia pela perspectiva causal explicativa, de tentar entender o crime, tentar entender o porquê do crime, as razões do crime. Ora, eu posso estar querendo entender o porquê do processo de criminalização, as razões de uma seletividade, de um etiquetamento. Portanto, não há como se afirmar um objeto preciso e idêntico por um único método analítico como determinante da criminologia. Se nós pegarmos variadas obras da criminologia, vamos encontrar proposições distintas, sumários distintos, ideias distintas. Tanto é assim que um dos livros que recomendo para vocês, que é o Antimanual de Criminologia, do professor Salo de Carvalho, tem este nome justamente pela dificuldade que talvez seja salutar de se sistematizar a criminologia. Mas, de certa maneira, nós podemos organizar o nosso estudo e pautar aqui que vamos estudar os pensamentos criminológicos, evidentemente que não todos, como comentei já anteriormente, um outro livro que pode aqui ser recomendado, do professor Inácio Anitua, que é denominado de História dos Pensamentos Criminológicos. Existem talvez não só dezenas, mas centenas de escolas, centenas de pensamentos que se debruçam sobre o fenômeno do crime e também sobre o fenômeno da criminalização. Mas pegar alguns desses pensamentos talvez seja o nosso objetivo. Tentar entender aqui os marcos centrais da criminologia. Este é o nosso objetivo. Mas antes da gente começar a estudar as escolas da criminologia, a estudar a escola clássica do direito penal enquanto um antecedente, os precursores de uma criminologia científica, a escola positiva, tão conhecida por sua figura principal, o Cesare Lombroso, a escola fundada na teoria da anomia, capitaneada no campo sociológico pelo Emile Durkheim e com uma aplicação jurídica potencializada pelo Robert Merton, a teoria da associação diferencial, que tem o seu expoente como sendo Edwin Sutherland, a escola de Chicago e, na sequência, as criminologias críticas. É importante entender, dentro destas que são dificuldades metodológicas de uma criminologia considerada como um todo, quais são as duas principais ramificações, onde exatamente se localizam os pensamentos criminológicos. Então, essa é a minha primeira proposição, talvez o grande objetivo desta aula inaugural, desta aula de hoje. Vamos lá? Aqui algumas figuras importantes que podemos considerar, alguns pensadores relevantes para o estudo da criminologia, que você pode estar pensando, está vendo ali o Sigmund Freud, fala, mas Sigmund Freud, psicanálise, criminologia? Sim, nós vamos estudar dentro deste módulo aqui também as escolas psicanalíticas da criminologia, que são muito importantes e através da derivação do pensamento do Sigmund Freud. Há um nome, Theodor Hayek, que figura como uma importante referência dentro da criminologia, que faz um estudo da sociedade punitiva
a partir da perspectiva psicanalítica do Sigmund Freud. Nós temos ali a figura central do positivismo, que depois vai se espraiar também através do pensamento do Enrico Ferri e do Rafael Garofalo, mas ali colocado como primeira fotografia, o Cesare Lombroso, uma figura muito importante que faz uma análise crítica, pragmática de todo o sistema penal, né, que é o Michel Foucault, o Émile Durkheim com a sua teoria da anomia, que muito contribuiu no campo sociológico para a percepção a respeito do fenômeno criminoso. Trouxe essas fotos só para vocês começarem a ver alguns personagens importantes dentro do cenário da criminologia. Poderia ter posto outros, alguns de grande referência, poderia ter posto aqui também Alessandro Barata e sua perspectiva crítica criminológica, né? Poderia ter trabalhado com os expoentes da escola de Chicago, mas aqui é apenas para a gente ter uma ideia inicial de algumas referências, alguns nomes referenciais dentro da criminologia, tá? Mas como eu falei para vocês, nós temos aqui duas principais correntes, não são correntes, vamos dizer assim, são derivações de premissas, são preocupações, são centralizações dos objetos criminológicos, vamos dizer assim, formas de pensar a criminologia. Uma delas, né, que talvez seja o ponto, o marco central do nascimento da criminologia enquanto ciência, é aquela que trabalha com pensamentos criminológicos etiológicos, que se ocupa de um método que podemos dizer aqui causal explicativo, ok? Nós não vamos trabalhar com um método dedutivo, dogmático, como se tinha na escola clássica do direito penal, vai se trabalhar com um método que é um método indutivo. Esses pensamentos etiológicos, ou essas escolas etiológicas, como o próprio nome já diz, né, etios e logos, trabalham com a busca de compreender a causa do comportamento criminoso. Vê-se o comportamento criminoso como algo errado, né, como algo prejudicial em sociedade, como algo patológico, como considerava sobretudo Cesare Lombroso, e a partir desta percepção do crime enquanto algo negativo, torna-se necessário compreender o porquê do agir criminoso. E aí várias razões, muitas vezes propostas dentro de um campo determinista, retirando do sujeito o livre-arbítrio, busca-se esta identificação do porquê do crime. Como já pensamos, né? Várias e várias vezes aqui quer-se trabalhar através de um método pretensamente científico para entender, será que o indivíduo pratica os seus crimes por questões que são biológicas, e aí considerando questões neurológicas, questões genéticas, será que o indivíduo ele pratica os seus crimes por fatores que são fatores sociais, fatores psicológicos, não é verdade? Então, estas são as grandes ponderações que acabam sendo feitas em diversas correntes, que são correntes consideradas etiológicas. Por outro lado, sobretudo a partir da década de 80, né, do século passado, há uma efervescência e um crescente de relevância daquelas teses criminológicas que são consideradas as teses criminológicas críticas. Falo aqui, portanto, em pensamentos criminológicos críticos. Essas correntes, que são de variados tipos e não de um único tipo exclusivo, existem aquelas que se pautam pelo etiquetamento, aquelas que se pautam nas teorias marxistas, aquelas que se pautam numa percepção pragmática de falência do sistema punitivo, mas essas correntes elas possuem um ponto em comum. Elas veem o sistema penal por um viés crítico, entendendo que este sistema penal ele funciona a partir de estigmatizações,
de etiquetamentos, de uma seletividade. Esse nome certamente vocês já ouviram por aí. E por haver um sistema, portanto, defeituoso, eu preciso, nas interações de poder, identificar quais são os defeitos, quais são os problemas, quais são as dificuldades deste sistema e de uma sociedade que é uma sociedade punitiva. Veja, muda-se por completo o objeto. Se na criminologia etiológica eu tenho uma preocupação em identificar as causas do comportamento criminoso, na criminologia crítica eu vou buscar identificar quais são as razões, os fatores, por vezes obscuros, escondidos, existentes na base do processo de criminalização. Ambas são formas de pensar, são correntes importantes e que dentro aqui do nosso curso nós temos que estudar com uma mínima profundidade. Precisamos nos debruçar, portanto, a respeito de cada uma destas formas de pensar. E vocês já devem ter percebido que cada uma parte de uma premissa diferente. Por quê? Porque quando eu vejo o crime como algo patológico, como algo necessariamente ruim, como algo negativo, e etiqueto determinados comportamentos para atingir determinadas pessoas, consideradas e rotuladas como sendo as criminosas, eu entendo que a minha sociedade, como ponto de partida, acaba sendo uma sociedade consensual, uma sociedade em consenso. As normas estabelecidas, o direito penal estabelecido, os valores são frutos de um consenso e aquele que busca romper com este consenso é tido como o criminoso e, portanto, eu preciso entendê-lo. Quando se vai à criminologia crítica, a criminologia crítica parte de outra premissa. Diz que este consenso, em verdade, não existe, que a sociedade ela se formata a partir de relações que não pode se negar, que são relações de conflitos, vencidos e vencedores em uma guerra, né? Senhores e escravos, operários e seus exploradores de atividade, né? Aqueles que se utilizam da atividade empresarial, aqueles que se valem da utilização da mão de obra operária. Há sempre uma inter-relação que seria uma inter-relação de poder. E, portanto, as normas são frutos, as normas acabam sendo resultantes dessas interações, que são as interações de poder, e não de um necessário e acabado e perfeito consenso. E se eu tenho uma resultante, que é uma resultante de poder, eu preciso compreender como esse poder opera, o quanto ele pode ser discriminatório, o quanto ele pode ser etiquetador de determinados indivíduos e de determinados grupos sociais. Há uma obra muito importante, denominada de Outsiders, que é do Becker, do Howard Becker, ok? Então, veja, a criminologia crítica, então, passa a se pautar em uma interação que é uma interação social em conflito, e vai dizer que as normas são frutos desse conflito. E eu preciso entender quais são as deturpações do poder, quais são as desigualdades e as seletividades estabelecidas. Essas são as duas grandes formas, podemos dizer assim, de se pensar a questão criminológica. E as correntes vão se distribuir entre elas. Nós vamos começar estudando pela criminologia etiológica e, ao final, estudaremos aquelas correntes que são as correntes da criminologia crítica. Antes de passarmos à aula seguinte, uma pequena proposição, uma pequena ideia, a famosa cenas do próximo capítulo, né? Vamos pegar um pouquinho daquilo que a gente vai estudar na próxima aula. Vamos falar da criminologia científica, do período científico da criminologia. Mas antes de adentrar a criminologia científica, é interessante entendermos o seu antecedente. Nós precisamos pensar na escola clássica do direito penal, nós precisamos pensar nos próprios precursores de uma criminologia científica, ok? Nós precisamos refletir
a respeito do que leva à criação, ao estabelecimento, portanto, de uma criminologia que é uma criminologia científica. Veja, muitos devem pensar o seguinte, mas espera aí, o professor vai falar já já que a criminologia científica vai ter um seu ponto quase que central de nascimento na escola positiva, na antropologia criminal, na escola italiana, com Cesare Lombroso e aqueles que vão dar prosseguimento ao seu pensamento. Mas será que antes já não se fazia criminologia? Veja, sempre se discutiu o fenômeno criminoso, sempre se preocupou com o fenômeno criminoso. O crime é componente de várias normas ao longo de inúmeros séculos, evidentemente. O que se tem aqui, a partir do nascedouro desta disciplina, deste ramo do conhecimento, ou como nominam alguns de ciência, é uma preocupação metodológica, definir-se um questionamento, qual a razão do crime, quais os fatores do crime, buscar saber se esses fatores são identificáveis e estabelecer um método de identificação. Há uma grande influência à criminologia científica, portanto, do darwinismo e também do pensamento positivista desenvolvido por Augusto Comte, ok? Então, a grande distinção está no método. Próxima aula, como falei para vocês, começaremos da transição da escola clássica do direito penal para a escola positiva da criminologia, essa transição de um período que podemos dizer como pré-científico, como preferem alguns, para um período de criminologia científica, e aí, a partir da escola positiva, entendermos todas as escolas em desdobramento, né? Algumas pautadas desde o início na crítica ao pensamento positivista, para estudarmos com maior profundidade a criminologia. Valeu, pessoal, manda depois aqui o feedback, comenta, tragam ideias, joguem as dúvidas, seja no AVA, seja no próprio YouTube, seja lá no grupo de WhatsApp, tá certo? Estamos aqui à total disposição para que a gente possa debater todos os pontos importantes da criminologia.